Cerca de 50% das mulheres acabam terminando o mês sem dinheiro, né? Eu muitas vezes não consigo fazer o dinheiro render até o último dia do mês, mas não é sempre, né, gente? Você já pode participar com a gente pelo nosso WhatsApp e mande a sua pergunta, que é 48 9187 7334, né? Por isso, é claro, o Vermais trouxe uma consultora de economia, né? A Ciliane Gonçalves, que já está aqui com a gente para conversar um pouco e dar dicas, né? De como terminar o mês bem tranquilo, favorável, né? Isso, Grazi, isso mesmo. Educação financeira, a minha especialidade. Ó, vamos começar, então, falando assim, ó. Como administrar o seu dinheiro, né? Por exemplo, você tem o seu salário, aquele ali, como você fazer render esse salário para que você não chegue no fim do mês, é claro, naquele vermelho chato que é desconfortável. Sim, verdade. Uma das palavras que foi usada ali na reportagem foi a decisão. Você decide se você quer prosperar ou não, você quer guardar dinheiro ou não. Não é uma questão de estar motivado, mas sim você decidir, de fato, poupar dinheiro. O que acontece com a maior parte das pessoas é que elas acabam gastando mais do que ganham para manter um padrão de vida até que não consegue sustentar. E quando a gente acaba comprando aquilo que não precisa, gasta-se realmente muito mais e falta no final do mês. Então, evitar ao máximo gastar com aquilo que não é necessário, comprar aquilo que de fato só o que eu preciso para passar o meu mês. E o que sobrar, poupar. Porque a matemática ela é muito simples. Se eu gasto mais do que eu ganho, eu nunca vou conseguir ser próspera financeiramente. E a mulher, ela tem assim um fetiche, né, para querer comprar as coisas. Ela passa na vitrine, ela se encanta e ela já fica imaginando gastar aquele dinheiro. E tem pessoas que ficam com coceira na mão mesmo. Elas querem colocar o dinheiro lá para ter aquele bem em troca, né? Então, esse cuidado de comprar apenas o que é necessário é um dos grandes diferenciais para quem quer realmente ter mais dinheiro em conta. E a disciplina, a mudança de hábito, comportamento e atitude também é um dos principais fatores. Não é simplesmente fazer a matemática, né, trabalhar com planilhas financeiras complicadas, não. Para você ter dinheiro é muito mais uma questão de mudança de hábito, comportamentos e atitudes em relação ao dinheiro. A Adriana Mello pergunta justamente como poupar esse dinheiro aqui, né? Essas dicas que você estava falando. E eu acrescento um pouco mais. Às vezes as pessoas acabam gastando naquela... não é o R$2.000, a gente já fala uma coisa assim, né? Sim. Aquela coisa do dinheiro, né? O tanto, a quantidade. Mas às vezes no 30, no 20. Isso acaba atrapalhando o teu orçamento no mês? Com certeza, porque muitas vezes as pessoas elas não fazem conta ao longo dos dias e pequenos gastos, quando somados no final do mês, realmente vai dar um volume muito maior. E a maior parte das pessoas, elas realmente não sabem o quanto elas gastam. Então, ter esse controle, colocar no papel para saber exatamente aquilo que é fundamental se gastar, para não comprar os supérfluos, né, não gastar por impulso, é realmente uma das grandes estratégias para se ter mais dinheiro no final do mês. A gente sabe também, né, Ciliane, que o Brasil está passando por uma questão econômica muito complicada, né? A Silvia, por exemplo, ela pergunta aqui no nosso WhatsApp, eu ganho R$1.230, como faço, né, para conseguir administrar esse dinheiro, para poupar, ter essa reservinha que você está falando? Certo. Essa tua pergunta é muito interessante porque muitas vezes as pessoas elas não fazem cálculos em relação às compras que vão fazer. Por exemplo, eu tenho um sacolão perto da minha casa, eu devo pechinchar aquilo que está mais barato, até mesmo no supermercado, conta de celular, o que eu posso diminuir. Então, em casa mesmo, como eu posso economizar mais apagando mais as lâmpadas, fazendo pequenas economias, a gente consegue sim fazer uma poupança, né? Aqui, olha só, mais uma pergunta no nosso WhatsApp. Olá, boa tarde, gostaria de saber, além de poupar, há outro tipo de aplicação que tenha mais rentabilidade? Sim, nesse caso, quando eu falo poupar, não é exatamente colocar o dinheiro na caderneta de poupança. Existem fundos de investimentos que eles são muito mais rentáveis, como, por exemplo, o Tesouro Direto, né? Então, hoje, a caderneta de poupança é a que menos apresenta rentabilidade. Então, seria interessante conversar com uma instituição financeira, até para saber qual é o fundo de investimento que está rendendo mais, até para que você consiga fazer um bom investimento desse dinheiro. Agora, uma outra pergunta, a Miriam Maximiano, acho que é isso, queria saber se temos como economizar um salário
contendo 2 benefícios. Economizar no salário contendo 2 benefícios? Ela deve ter 2 benefícios, no caso ela deve ter 2 aposentadorias, enfim. Ela quer saber como economizar tendo 2 aposentadorias, no caso seria 2 salários mínimos, enfim, vamos contar com isso. A gente não sabe o valor, né? Sim. É aquilo que você falou, é planejamento. Planejamento. Sempre as pequenas compras, elas representam muito no orçamento no final do mês, né? Não só as grandes, porque aí a grande ela aparece muito mais, mas as pequenas a gente tem que ter muito cuidado. Não só, por exemplo, compras para o consumo geral, mas são os gastos que a gente não consegue se lembrar no dia a dia. Muitas vezes é um picolé, é um lanche que eu faço na rua, um doce que eu como, uma passagem que eu poderia economizar, né? É um salão de beleza, porque se eu não coloco no papel, se eu não planejo exatamente as minhas finanças, eu acabo me perdendo. Uma maneira bastante simples da gente conseguir ter esse controle pode ser até através de um computador, de um celular ou um simples papel, ok? É colocar a cada dia tudo que se gasta, do menor valor ao maior, para a pessoa ter realmente aquela noção do que para onde está indo esse dinheiro. Fazer isso por pelo menos 30 dias. E aí, ao longo desses 30 dias, analisar exatamente aquilo que poderia ser eliminado, porque muitas coisas nós conseguimos eliminar. Só que se eu não paro para analisar o que está lá naquele papel, a minha cabeça ela não consegue se lembrar de tudo. Então, quando a gente registra, fica mais fácil identificar aquilo que realmente a gente pode eliminar e aquele dinheiro ser direcionado para uma economia, né, para uma poupança. Tá. O bom começo seria comprar um caderninho, então, né? Mas não necessariamente ter um caderninho, uma folha de papel mesmo em casa, um rascunho, qualquer coisa. Não existe desculpa para a gente não anotar, né? Não fazer as anotações. Olha só, tem mais aqui uma pergunta. Meu marido ganha 1.300, não saímos para nada, nem pagamos aluguel, mesmo assim não dá. Essa questão da economia, né, a situação financeira do nosso país, né, o aumento de várias situações, a própria inflação que acabou voltando, né, não daquela maneira como a gente teve no passado, mas voltou, a gente sabe disso, está influenciando no orçamento das pessoas? Com certeza, isso influencia bastante e, de fato, algumas pessoas elas não conseguem viver com o salário que elas ganham. Então, nesse caso, o desafio ele é infinitamente maior, porque no momento onde você realmente não consegue dar conta de todas as suas contas, né, isso de fato fica muito mais difícil para se economizar. Agora, de alguma forma, se a gente tem a mentalidade da economia, no momento em que o dinheiro acaba sobrando um pouco mais, digamos assim, é fundamental que se guarde nem que seja 1% daquele valor. Não, mas eu não tenho condições de poupar, tá, mas pelo menos 1% ao mês, será que não daria? Que é uma forma de você se estimular e a cada mês ter um pouquinho a mais, né? E as pessoas se incentivam assim também, né? Se motivam. Olha só, mais uma pergunta, como poupar, né? Colocar ela fala no sentido de colocar na poupança. Sim. Muita gente fala em poupar, confunde com poupança, mas nem sempre é nesse sentido, né? Deixa eu só economizar. Economizar, né? Quando temos contas fixas, que no caso é água, luz, telefone, carro, moto, é daquela maneira que tu falou, conseguir colocar no papel, de que maneira... primeiro colocar as contas fixas no papel, como é que a gente pode fazer? Exatamente, tudo que é fixo fica mais fácil porque aquele dinheiro é fixo. É certo, né? É certo todos os meses, né? Agora, se eu tenho uma necessidade a mais de ter uma poupança, e hoje eu tenho um carro, mas o meu carro ele poderia ser facilmente substituído pelo transporte coletivo. Essa é uma maneira importante também de se poupar, porque um carro, por exemplo, ele tem muitos gastos, além do combustível, outras taxas ao longo do ano, então é uma maneira de se economizar, mas nem todo mundo tem carro. E aí, como fazer? É realmente avaliar o quanto eu estou gastando fixo, né? Quais são os meus gastos fixos todos os meses, para ver se ali eu não consigo, talvez, eliminar temporariamente, cortar temporariamente algum gasto. Por exemplo, um telefone celular que as pessoas hoje gastam muito mais até do que o necessário. E depois de um tempo eu volto a usar. Quando eu estiver com a minha vida um pouco mais confortável, eu utilizo, né? Agora, por exemplo, assim, me vem na cabeça, às vezes a pessoa está no vermelho já vive aquela situação, né? De que maneira ela consegue sair? Como é que ela vai pagar as contas, se ela deve, né? Já está com o nome no SPC, enfim, aquilo tudo. Como ela faz para selecionar aquilo tudo e mudar essa realidade?
Como eu te falei, Grazi, é muito mais uma questão de mudança de hábitos, comportamentos e atitudes em relação ao dinheiro. Se eu estou devendo para alguém, eu devo conversar com este credor para tentar negociar essa minha dívida. Porque aí se eu consigo estender o prazo, reduzir a taxa de juros, isso tudo ajuda, né? Uhum. Então, a partir do momento em que eu me aproximo para falar, eu estou te devendo, eu quero te pagar, mas me ajuda a te pagar. Vamos negociar junto para ver como que fica mais interessante para os dois lados, porque eu quero te pagar. Então, essa proximidade, essa negociação com o credor é muito importante. Tem outra, as pessoas falam né, o valor que ganham, enfim, é complicado às vezes. Dá para fazer economia ganhando 2.300, sendo que só as compras do mês em torno de R$800, realmente o mercado é uma coisa que aumentou muito, demais, né? Demais. O mercado aumentou muito e eu vejo que algumas pessoas estão até deixando de consumir frutas, verduras, né, por conta do valor que está, o preço, mas de alguma forma a gente observa também muito desperdício em casa, sobra de comida que vai para o lixo. Então, será que eu estou consumindo aquilo que realmente deveria consumir ou está indo muita coisa para o lixo? Porque eu participo de muitos meios e eu vejo que as pessoas desperdiçam demais em casa. Então, é ter essa visão de sustentabilidade mesmo, né, para você comprar realmente aquilo que você vai comer, ver se não está ficando alimento vencido na prateleira ou sobrando resto de comida na geladeira que vai para o lixo. Uhum. Então, é uma questão de saber também gerenciar. Usar criatividade às vezes, criatividade, né? Reaproveitar uma sobra, fazer dar uma incrementada, né, para você conseguir reaproveitar melhor aquele alimento. Tá certo, Celina. Muito obrigada pela sua participação no Ver Mais hoje, tá bom? Okay. Boas dicas para você, né?